Olá, queridos, a graça e a paz. Tudo bem com vocês? Mais um dia na presença do Senhor. Hoje é dia 24 de dezembro de 2020. Faltam 6 dias para terminar o ano. Amém? E amanhã, queridos, em muitas religiões comemora o Natal, mas nós que somos cristãos lembramos o nascimento de Cristo. Eu também lembro da morte de Cristo. Amém? Glória a Deus, porque a partir da morte de Cristo é que temos a vida. O cristianismo, amados, também se resume em morte, né? Morte para as coisas desse mundo, morte para as coisas dessa terra. Amém? Glória a Deus. Quero falar de um tema muito importante, amém? Que, amados, faz parte da nossa vida de santificação. O tema é os portais de acesso ao mundo espiritual e suas legalidades. Amém? Os portais de acesso ao mundo espiritual e suas legalidades. Amados, eu vou iniciar a palavra e no final vamos orar. E desde já, eu peço àqueles que já não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comente e compartilhe para que o canal alcance mais vidas. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, quais são os portais? Os portais de acesso ao mundo espiritual. Visão, audição, paladar, tato e olfato. Sim, são 5 sentidos. Pelos 5 sentidos, amados, nós glória a Deus. Pelos 5 sentidos é que nós, amados, temos acesso ao mundo exterior. Amém? Não é possível, né? Sem eles. Então, o que é a visão? A visão, pela visão, nós visualizamos objetos e pessoas. Pela audição, ouvimos os sons, né? Vozes, ruídos, músicas. E paladar. Paladar são as bebidas, alimentos. Tato, sentir o mundo pela pele, né? O que tocamos, vento, né? Objetos. Olfato, sentir o cheiro das coisas. Amados, para iniciar, eu quero falar que Adão e Eva, eles, amados, eles pecaram pelos 5 sentidos. Sim, vamos meditar nessa palavra. Amém? Porque a palavra é o alicerce. Gênesis, abram lá, queridos. Gênesis capítulo 3. Vou ler versos 1 ao 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, amados, aqui fala da queda do homem. Esse estudo, amados, ele pode ser usado em diversos contextos da nossa vida. E eu vou falar, amados, sobre os portais. 5 portais foram abertos aqui. Pelos 5 portais, amados, você pode ter uma vida de santidade ou uma vida de pecado. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro portal que foi aberto aqui, Parabalai, audição, queridos. Eva, ela escolheu escutar a serpente.
Aqui, serpente é Satanás. Amém? Que engana as nações desde o início, desde o mundo, né? Desde a fundação do mundo, desde o início da criação. Amém? Então, amados, a serpente ela continua enganando até hoje. Amém? Por meio de filmes, por meio de séries, de canais de entretenimento, porque tudo que entra, amados, é pelos olhos, pelos ouvidos. Por isso que o Espírito Santo diz: quem tem olhos, veja, quem tem ouvidos, ouça. O que ele diz, diz que o Espírito diz, Arabalai. Nós ouvimos é o Espírito Santo, nós não ouvimos a carne, porque a carne é a queda. Então a serpente ela trabalha a carne. A serpente trabalha os 5 sentidos. A serpente ela é astuta. Satanás é mais astuto que o ser humano. Nós, amados, só podemos escapar dos 5 sentidos, por causa que a nossa natureza é caída pelo Espírito Santo. Não tem como, queridos, você agradar a Deus sem Jesus, sem o Espírito Santo. É impossível, porque o homem ele nasce destituído. Ele nasce, aleluias, ele nasce incapaz. Ele não ama a Deus. Então, a primeira coisa que acontece aqui, neste momento, é que há ouvido. Eva escolheu ouvir a serpente. Amados, o que você escolhe hoje? Ouvir a voz de Deus ou do mundo? O mundo jaz no maligno, o mundo jaz na serpente. Amém? Então, Eva escutou a serpente, que é a primeira queda. Segunda queda, verso 6. A mulher vendo, segundo portal, primeiro portal ouvido, segundo portal, verso 6. A mulher vendo, amém? Vamos lá para vocês verem. Caiu uma folhinha. A mulher vendo que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, ela viu, ela desejou, ela cobiçou. Por isso que também vem os 10 mandamentos, né? Que é os livros de Moisés. Ela viu que era agradável e desejável para entendimento. Então ela o quê? Ela olhou para o fruto. Deus fala, não come daquele fruto. Aí a serpente veio, primeiro passo que a serpente deu ouvido, né? Ela trabalhou a audição. Aí a Eva foi, ela viu. Eu não tenho fruto aqui, queridos, mas ela viu o fruto. Ela viu o fruto e cobiçou. Segundo portal. Terceiro portal, mão. Ela ouviu, ela viu e ela tocou. Amém? Tato. As mãos estenderam para pegar o fruto. Terceiro portal. Porque um pecado leva a outro, queridos. Ele nunca começa assim. Ninguém chega ao ato do pecado de uma vez. A queda, ela é passo a passo. A mesma coisa a vida de santificação, amém? Então, pegou o fruto. Olfato. Ela ouviu, ela viu, pegou e ela sentiu o cheiro do fruto. Amém? Glória a Deus. E a árvore desejava aqui, tomou do fruto. Amém? Ela sentiu. Porque você, quando come uma fruta, uma maçã, por exemplo, ela tem um cheiro bom, né? Não tô falando que a maçã que foi o fruto, não. Fala o fruto, a Bíblia não especifica a fruta, não. Amém, queridos? Que a Eva comeu, não. Glória a Deus. Então, ela deu ao seu marido, então ela também influenciou. A influência. Porque uma pessoa, amada, se ela tá no pecado, ela vai influenciar outros à volta dela. Amém? É uma inflamação também. O sinônimo, é um dos sinônimos, né? Eu não sei se tá certo. Mas ela deu ao marido. Então, outro sentido que eu vejo, paladar, né? Porque no verso 10 diz, verso 6, perdão, diz, e comeu, paladar, a boca abre para degustar o veneno, amém? Que leva à morte. Então ali
consumou. Amém? Consumou o pecado. Passou pelos 5 sentidos. Consumou quando ela comeu. Foi a última etapa da queda. Ela abriu a boca e comeu. Porque ela não só pegou a fruta. Não. Amém? Isso, amados, é muito sério. Porque o pecado, ele pode demorar anos para ser consumido. Mas nunca, amados, é de repente. Ah, não, eu vou pecar. Não. Não. Você tem que alimentar ele para consumar a morte. Tudo que gera vida é um processo. Amém? Uma criança no ventre de uma mulher. Existe uma regra. Existe, amados, um tempo. A mulher não pode forçar a criança a nascer em 2 meses, prematura, 3, 4, 5. Antes de 6, 7, não tem vida. Amém? Assim, para o parto. Não tem como forçar, amados, pecar. É um processo. A criança que nasce 9 meses tem que ser respeitada essa lei. São leis no mundo espiritual. A serpente, Satanás, ele se sujeita a Deus, porque ele tem que respeitar a regra, mesmo que seja o contrário. Ele tem que respeitar a regra. Arabalabaiçou, arabaixei. Só que nós que somos cristãos ouvimos o Espírito Santo, respeitamos as leis de Deus. Amém? Então, amados, o inimigo de nossas almas, se você respeita o princípio, amém? Ele não vai ter a legalidade, a brecha, o direito dele. Amém? Revestir da armadura todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Glória a Deus, queridos. Aleluias. Glória a Deus. Então, amados, eu falei do pilar, né? Os portais que foram abertos. Então, amados, me perdoe, queridos. Os portais, eles são abertos, amados, se damos legalidade. E eles são abertos pelos 5 sentidos. É por aí que entra, amados, toda a concupiscência dos olhos. Porque Deus fala lá em, acho que é 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, que é a cobiça, não vem do Pai, mas do mundo. Então a serpente, ela continua enganando até hoje, queridos. Até hoje. Até que venha a condenação que está lá em Apocalipse capítulo 20, que será a condenação eterna, porque os juízos de Deus são eternos, a condenação de Deus é eterna. Por isso que Deus tem misericórdia, para que você se arrependa, para que nós aprendamos a viver em santidade. Amém? Glória a Deus, queridos. E agora eu vou falar um pouco do pecado que ele entra pelos 5 sentidos, né? Bem sabemos que o mundo trabalha principalmente a cobiça da carne e dos olhos, né? A cobiça dos olhos, amados, eu vejo principalmente entre crianças e adolescentes, e eu jovem, ainda sou jovem, amém? Adulta, jovem adulta, mas eu vejo trabalhar principalmente, queridos, a pornografia, a sensualidade, amém? A lascívia. Então, a cobiça da carne, né? A vida sexual antes do tempo. E, amados, os olhos, porque as imagens, assim, vivemos num mundo muito tecnológico, as imagens estão cada vez mais reais. E as pessoas estão adentrando cada vez mais nesse mundo, amados, porque o pecado tem chegado ao ápice. Então, o mundo trabalha a cobiça, induz você a cobiçar algo que não é seu, que não te pertence. Toda vez que cobiçamos algo que não é de direito nosso, que Deus não deu, amados, estamos pecando. Amém? Estamos pecando. Por isso que o Espírito Santo diz, amém? Está lá em Apocalipse 3, 22. Vamos lá.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, amados, nós somos a igreja. Amém? Cada pessoa é uma igreja, é um corpo de Cristo. Eu lembro que eu fiz um vídeo anterior sobre as orações ensinadas por Cristo e que ele ensina a orar pelo corpo de Cristo, né, na terra. Então, vemos isso, amados, que a sensualidade ela é muito trabalhada entre os jovens, entre os adolescentes e as crianças, né? A sexualização infantil, fora as suas consequências, amados, que é a pedofilia, né? A exploração infantil e vai indo, um poço cada vez mais fundo, um abismo cada vez mais fundo, um abismo chamando outro abismo. Outra coisa, o Senhor diz: olhos para ver. Falei da sexualidade, que é um portal. Além de ser um portal, amados, o sexo, ele é uma adoração para Deus. É um culto. Por isso que Deus, ele fala que o casamento é a única forma de santificação, para que não venha a prostituição, porque a prostituição, ela é um mundo muito grande. Então, um pecado chama outro pecado, amém? Igual a questão dos portais. Um portal chama outro, um portal abre outro portal. Não tem como um portal abrir de uma vez, amém? São etapas, tem que ser, toda etapa, amados, tem que ser respeitada. No mundo espiritual, o reflexo que acontece na terra é no céu, amém? Então, o que vivemos na terra é um pouco do reflexo do céu, em referência às coisas santas e puras, amém? Então, tudo que é estabelecido tem que ser cumprido, nada pode fugir, nada pode atrapalhar o processo, nada pode extrapolar o processo, tudo respeita um processo, amém? Não tem como, tudo que foge do processo, que faz fora do processo, amados, sem a vontade de Deus, colhe maldição. Não tem como viver nesse mundo sem respeitar regras, processos, igual leis, né? Existe processo, existe leis, amém? Então, outra coisa que eu vou falar, música secular. Eu tenho um testemunho no canal que eu fui liberta da música secular, não sinto vontade de ouvir, eu sinto tristeza, eu consigo discernir a voz que vem de Deus e do mundo. Então, isso acontece no nosso processo de santificação. Então, a música secular, amados, também é um portal de adoração, amém? O corpo é uma adoração, né? Santificar o vosso corpo, apresentar um culto racional com o seu corpo. Tá lá em Coríntios. 1 Coríntios, a carta Corinto. E a música, amados? A música é portal, é adoração para Deus, porque Deus, ele, amados, ele não suporta a idolatria. De longe, Deus rejeita a idolatria, mandamento. Primeiro mandamento, não terás outro Deus. Então, amados, o corpo e a música é adoração, são portais, amados, que não podem ser, assim, que não pode, como é que eu posso falar? São portais muito, muito fortes, assim, de queda. Então, a questão de ouvir, o que você ouve, o que você tem ouvido, o que tem entrado na sua mente, é um portal, amém? Por quê? Porque a serpente, Satanás, ele era um líder nos céus, de adoração, amém? Então ele usa muito forte isso nas pessoas contra Deus. Então a música, ela não pode, amados, sem ser para Deus. São coisas irreversíveis, amém? Que é a sexualidade do ser humano e a música. São adorações, amados, que por exemplo, se você não tiver, igual no meu caso, Deus falou, eu não vou aceitar outra adoração se não for para mim. Quando eu fui liberta das músicas do mundo, Deus falou, você tá me adorando, você tá, ora, baixei, ora, manai. Você tá me dividindo, Deus falou, eu não quero, eu quero você só pra mim, eu quero que você adora, só eu, aramanai, oxi, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, amados, glória a Deus, olha o Espírito Santo tá falando. Então Deus falou, amados, comigo, que Ele quer só que eu adore Ele.
Amém? Foi uma renúncia. Então, amados, dependendo do nível que você está, você, amados, às vezes nem recebe os dons, você ainda nem nasce de novo se você não trabalhar esses portais, que é o corpo e adoração do corpo, né? A santificação dos membros e os ouvidos. Então, isso é importante, são portais de adoração. Então, portais de adoração, tome muito cuidado com eles. E para finalizar, amados, eu quero falar 1 Coríntios, capítulo 6, amém? Verso 20. Glória a Deus. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, amados, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Quem permanece em Cristo, Cristo permanece nele. Se você não permanece em Cristo, Cristo não permanece em você. É uma aliança de fidelidade. Então, verso 19, olha o que diz o verso 19. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Então, amados, essa frase, esse versículo, ele é muito pertinente para quem fala que, o meu corpo, minhas regras. Não, o nosso corpo não são nossos. Amém? Amados, até quando você casa, o seu corpo não é seu, é para satisfazer o seu cônjuge. Então, o nosso corpo não é nosso, ele é de Deus. Foi comprado por sangue, Jesus, sangue da cruz. Esse sangue, querido, nós temos que entender. O sangue de Jesus, ele é irreversível, nada pode mudar. Amém? O inimigo, as potestades, as forças da maldade, né, os milhões de demônios no mundo não pode mudar o sangue de Jesus na sua vida. Jesus fala, eu tenho poder de dar, tenho poder de tomar. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então, Harabanai, aleluias! Ninguém tira das mãos de Cristo a sua vida. Pode tirar o seu corpo, amém? Mas a sua alma, só Deus pode julgar. Só Deus julga a alma, amados. Nenhuma criatura, nem eu, ninguém tem poder de julgar a alma. Só Deus, amém? A partir do momento que você foi comprado pelo sangue de Jesus, o inimigo não tem mais legalidade, ele não tem brecha. Se você der brecha, né? Ele não tem autorização, se não passar pelo sangue de Jesus, mundo espiritual. Amém? O sangue é irreversível. O sangue de Jesus é irreversível. Ninguém pode mudar essa aliança. Amém? Deus estabeleceu. Deus é imutável, ele não muda a palavra dele. Você foi comprado pelo sangue. Ninguém, nada pode mudar isso, queridos. Essa aliança. Então, se você foi comprado pelo sangue de Jesus, amém? Eu creio que as pessoas que ouvem, glória a Deus, foram compradas. Não pode mudar isso, não. Ninguém pode. Então, seu corpo não é seu mais. Você não pode fazer o que quer, não. Amados, até os ímpios, uma observação. Os ímpios que falam, eu faço o que eu quero com o meu corpo, no dia do juízo, eles vão prestar conta. Amém? Falo com a autoridade do sangue de Jesus na minha vida. Amém, amados? Ninguém fala aqui por... Não, eu não falo por mim, não. Eu falo é que Deus fala comigo e falo para vocês. E Deus fala com cada um individual, no secreto, em sonho, em visão, em qualquer lugar, Deus fala. Então, amados, o ímpio pode fazer o que quer. Ele acha que pode, né? Só que no dia do juízo, Deus vai falar, seu corpo não é seu. Ele vai pegar esse mandamento aqui, essa palavra que é mandamento. Toda palavra de Deus, amados, é útil para ensino, retidão, amém? Correção para a vida. Deus vai falar, não sabeis, isso aqui é para todo ser humano na terra. Só que quando você recebe o sangue de Jesus, você entende isso aqui, cumpre. Não sabeis que o seu corpo, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Nós não somos de vocês mesmos? Amados, como é que uma criatura pode falar, eu faço o que eu quero? Não. Aquela pessoa que foi criada, entretecida no ventre de sua mãe, Salmo 139, ela não diz, não, aqui, criador, eu tô aqui, você me criou, eu faço o que eu quero. Não. Toda pessoa, amados, todo ser humano na terra, fomos criados por Deus, amém? Existe um Senhor, um dono, a verdade absoluta, Jesus. Não podemos fazer o que nós queremos. Nós não nos criamos, quem nos criou foi Deus.
Temos que prestar conta a Deus, ao único. Então, mas toda pessoa criada, todo ser criado, nós todos somos criados por Deus, todos. Amém? Vamos prestar conta a Deus. Vamos prestar conta a Ele, o que fizemos e deixamos de fazer. A pessoa sendo ímpia, a pessoa sendo santa, a pessoa sendo ateu, a pessoa sendo judia, não importa a religião dela. Ela foi criada por Deus, todo ser humano foi criado por Deus, vai prestar conta do que fez e deixou de fazer. A diferença é o sangue de Jesus na sua vida. Oh, aleluia! É o sangue de Jesus na sua vida. Agora, o sangue de Jesus, ele te livra do inferno. Se você cumprir até o fim, renunciar à vida aqui, perder os deleites, amém? Perder tudo praticamente, amados. Às vezes até a vida, né? Mas Jesus, ele que dá o poder de, ele dá e toma a vida. Só Jesus dá e toma. Ele que dá a última palavra, amém? Glória a Deus. Então, não somos de nós mesmos. Não podemos fazer o que a gente quer, queridos. Independente de qualquer coisa. Não podemos, porque quanto mais você faz o que você quer, mais Satanás tem poder de tocar na sua vida. Mas está repreendido em nome de Jesus, que Jesus é que toma e que tira, que Jesus é que dá. Então é muito sério. A serpente, ela induz você a fazer o que você quer. Só que você não pode fazer o que você quer. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Amém? Uma pessoa, uma criatura nunca diz ao seu Criador o que fazer, porque o Criador é que dita as regras. Amém? Somos apenas cumpridores das regras. Pela misericórdia dele, pelo Espírito Santo. Glória a Deus, amados. Então, a única forma é a santificação. Como uma forma de santificação? Leitura da palavra, meditação da palavra, não é ler a Bíblia, meditar, estudar. Amém? Igual fazemos aqui neste momento. Ouvir. O que você tem ouvido, né? Ouvir o Espírito Santo. Não ouvir as coisas do mundo, amém? Mídia, entretenimento, as notícias do mundo, mediante a pandemia, as coisas têm acontecido. Ouvir o Senhor, pedir sonhos de Deus. Antes de você orar, você pedir, Senhor, me dá os seus sonhos, me dá visão, me dá revelação, me dá entendimento, me dá sabedoria. Amém? Igual Salomão que pediu em crônica sabedoria. Então, sempre, amados, procurar crescer em graça e conhecimento. Glória a Deus. Então, eu falei dos portais, que os portais no mundo espiritual de acesso são 5 sentidos e as legalidades também. Glória a Deus. Eu espero que essa mensagem edifique a fé de vocês. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixe seu like. A paz do Senhor.